Graça e paz a todos os professores da EBD, Escola Bíblica Dominical. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de fazer parte dessa diretoria. Ao convite do pastor Amarildo Stecanella, o qual nos convidou, nos confiou a esta grande responsabilidade. Nós estamos aqui com muito amor, nos sentimos honradas para aprender e estar ensinando e ajudando esse departamento, o departamento infantil. E também outro desafio que está na nossa frente é o desafio da tecnologia. Esse é o nosso primeiro momento que nós estamos fazendo nossa primeira aula para estas crianças de Foz do Iguaçu. Então, as ferramentas estão nos adequando, aprendendo, estudando. E o tema que eu coloquei aqui, em resumo aqui, sobre, já entrando com uma pergunta, como ensinar as nossas próximas gerações. Então, estamos aqui, né, mediante essa tecnologia, as ferramentas, através dos vídeos, através das filmagens. Para nós, isso é novo. Mas o novo nos assusta, mas nós vamos aprendendo também com ele. E eu creio que vai ser bênção esses momentos que nós estaremos aqui com você. Eu quero começar já falando sobre o trabalho do professor da escola dominical. Trabalho para Deus. Então, ser professor da EBD é ter convicção da grandeza do trabalho que está fazendo na obra do mestre. É ter certeza de estar levantando um edifício de outro, é trabalhar pelos outros e para Deus. É, sobretudo, promover a felicidade de alguém que nós confiamos, né? Confiamos-lhe a graça de Cristo. É a fé e a confiança no trabalho que ele está realizando que nos faz conseguir êxito, o total êxito. Parabéns, professores da EBD. Por tudo isso, dizemos que o nosso trabalho, o nosso esforço nesse sentido, ele não é vão, pois as Escrituras nos falam, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Mas para isso é preciso ter convicção do que se está fazendo, certeza de fazermos um trabalho de Deus para Deus. Então, bem-vindo, professores, para esse novo tempo de desafio com os nossos alunos da EBD. É um privilégio para você, como professor, estar na frente desse trabalho. Como é isso para você? Então, você, como professor, deve se sentir, sim, privilegiado e felizes, porque vocês estão investindo nesse grande trabalho, que é de ensinar as sagradas letras às crianças na escola dominical. Ser professor é ter um cargo sério e elevadíssimo. Parece que não, mas é o cargo mais importante da igreja. Tá? Isso é gratificante. Mais na frente, nós vamos ver o retorno dessa semente que vocês estão plantando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu não coloquei aqui no começo, aqui não me apresentei, né? Falei o meu nome. Então, o meu nome é Leni, eu sou psicóloga e também professora do ensino regular aqui em Foz do Iguaçu. Trabalho com crianças com deficiências intelectuais e múltiplas, crianças também dentro do espectro autista. E fazemos também um acompanhamento aqui de um grande projeto aqui em Foz do Iguaçu com os nossos idosos, um projeto chamado AME, Amigos da Melhor Idade. Então, além do trabalho com as crianças, temos outras missões também aqui para estar ajudando a quem precisa. E eu coloquei aqui na nossa aula, sempre que eu senti de estar organizando aqui para vocês como professores, para sempre estar pontuando algumas orientações. Eu coloquei assim, hashtag fica a dica para os professores.
dessa faixa etária de 9 e 10 anos. Então, coloquei algumas pontuações sobre as crianças fisicamente, as crianças psicologicamente e as crianças espiritualmente. Bom? Então, nós vamos começar falando sobre as crianças dessa faixa etária fisicamente. Trabalhar com essa criança dessa faixa etária não é fácil, mas é gratificante. Os juniores, eles não são crianças, mas não podem ser considerados adolescentes e não podem ser considerados jovens. Imagina, né? Como que fica o meio termo, como que fica a cabeça dessa criança que é criança, mas não aceita muitas vezes ser criança. É um comportamento ali, um sentimento ali muito conflituoso entre eles, né? Porque esse físico dele, né, já estão crescendo, já é um rapazinho, já é uma mocinha, né? Então ele se sente meio inadequado muitas vezes, no meio, principalmente as meninas têm um pouco de vergonha, os meninos eles já interagem um pouquinho mais, na maioria das vezes, eles chamam atenção, eles gostam de brincar, de tirar sarro, como se diz, né? E é uma faixa etária que é gratificante, mas não é fácil estar trabalhando com eles. Eles sentem necessidade de serem liderados por alguém que os compreenda e os ajude a conhecerem a si mesmo. É muito importante você estar conhecendo essa faixa etária, entendendo os comportamentos, entendendo essa fase do desenvolvimento deles, né? Então, o professor de juniores, ele deve ter um programa ativo, deve ser um professor muito ativo. Um professor dinâmico, um professor que está sempre trazendo novidade para a sala de aula, né? Evite que esses alunos, os seus alunos, fiquem muito tempo sentados na mesma posição. Então, no primeiro momento, vão trabalhar em grupo, depois vão para o trabalho em círculo. Então, evite louvores que pareçam infantis, isso é muito importante, cuidar, tá? Crie suspense ao arrumar seu material para a aula e dê trabalhos atrativos e úteis para eles fazerem, ok? Na sala de aula é sempre bom já trazer os trabalhos tudo bem organizado, né? Traz um a mais, de repente vem um visitante, já deixa tudo muito organizado. A importância do professor da escola bíblica dominical, de ele ter um caderno de planejamento. Esse aqui é o meu caderno de planejamento, das minhas aulas, né, do meu culto infantil, então eu tenho o meu caderno de planejamento. Então é importante você ter o seu caderno de planejamento para você estar anotando o que aconteceu naquela aula, como que foi o comportamento daquela criança, entende? O que aconteceu ali, se teve alguma desavença entre eles. Então, o professor ele tem que estar atento. Como que foi aquela aula? Né? Você precisa se autoavaliar também, para na próxima você melhorar. Então, vamos lá, continuando aqui, fica a dica, né? E psicologicamente, essa faixa etária dos juniores, eles têm boa memória, eles gostam de ler, isso é importante, né? Eles sentem necessidade de segurança, eles gostam de organizar grupo do mesmo sexo, tá? As meninas pensam mais em namoro já nessa faixa etária, viu? Bem precoce. Adoram heróis, né? E são perfeccionistas. Muitos têm dificuldade de aceitar, né, aquele que errou. Eles gostam muito de brincar, de chamar atenção. A linguagem deles, o papo entre eles é muito jogo, é sério. Os conflitos de casa também eles vão trazer. Por isso da importância de vocês estarem fazendo dinâmica constante com eles na sala, tá? Eles são instáveis emocionalmente, quer dizer, oscilante. Domingo ele pode estar bem, no outro ele não pode, ou de repente na própria sala de aula chegou bem, de repente já deprimiu. São sensíveis ao desprezo, quer dizer, o cuidar como você falar, como você tratar, não permitir que o outro amigo o maltrate, que o outro amigo fale alguma coisa. Por isso, estabelecer as regras de respeito é fundamental na sala de aula, tá?
Promova com eles passeio. Junte-os na formação de bom hábito da leitura, estimular a leitura de livros com eles. Tá? Não muito livros grandes, livros pequenos. Você pode montar, elaborar livros, né, de histórias e tá colocando para eles estarem lendo em casa. Isso é fundamental. Seja amigo constante e sincero. Isso é importante também. Você está colocando para eles. Eu sou a sua professora, eu sou o seu professor. Você pode contar comigo. Tá? Qualquer momento que você não estiver bem, se acontecer alguma coisa na sua casa, depois da aula, quem quiser falar comigo, eu estou aqui. Tá? Para ajudar você. Não vou julgar você. Tudo que você me falar vai ficar entre a gente como segredo. E eu prometo que eu vou estar aqui para ajudar você. Então, muitas crianças eles vão para a escola dominical e quando ele se sente amado, amparado e seguro, eles vão continuar. Porque alguém o acolheu, alguém o abraçou, alguém o escutou naquele momento. Né? De repente, ali na escola dominical, naquela manhã de domingo, é o único momento que ele tem para ser escutado. É o único momento que ele tem para ele estar interagindo com os amigos, brincando. De repente ele está com as brincadeiras, de repente para chamar a sua atenção. E você vai dizer para ele que você está ali junto para ajudar ele. Você pode chegar perto dele, bater no ombro dele e conversar com ele com carinho. Né? Depois da aula a gente pode conversar, eu estou aqui para ajudar você. Isso é importante. Evite abraços, eles não gostam muito de abraço, né? Primeiro você tem que perguntar se pode abraçar, ok? Tá? Outro gesto, pois eles também não gostam. É a questão do respeito. Ame-os com o coração e não somente com o gesto. Então, amar também com o coração, praticar o gesto, mas não somente com o gesto, dizer também que o ama, que eles são muito importantes para você. Nesse período agora de pandemia, de isolamento social, é importante você estar mandando um recadinho para ele, você também está gravando um vídeo, né? Para ele, manda. A professora está com muita saudade de vocês. Vamos fazer um desafio? Um desafio, você pode colocar desafios para eles estarem realizando e no próximo retorno da EBD, você vai estar conversando com eles para saber quem cumpriu o desafio que você propôs ali para eles. Agora vamos para... fica a dica para as crianças dessa faixa etária, área espiritual. Tá? Eles já reconhecem o pecado como algo que desagrada a Deus e a si mesmo. Eles têm fome de Deus. Sua fé é simples e sua cabeça está cheia de dúvida sobre a Bíblia. Eles gostam de encontrar resposta por si mesmo na Bíblia, compreende melhor os símbolos através do visual. Por isso é importante vocês terem sempre o visual. O flanelógrafo, nas nossas próximas aulas eu vou trazer alguns flanelógrafos muito práticos, bem fácil para você estar fazendo, que é feito com feltro e com giz, que você pode estar fazendo em casa os cenários e estar trabalhando com os alunos de vocês. Eles querem Cristo como Senhor e Salvador. Explique-lhe o valor do sangue de Cristo. Tem um versículo aqui, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, já trabalhar com as crianças aqui dessa faixa etária, falar que o Senhor... Ele está pronto para perdoar os nossos pecados desde que nós nos colocamos com o coração arrependido e confessemos a Ele. Desafie-os a orar, fazendo pedidos específicos e pela resposta de Deus. Eles vão saber a realidade divina e a sua atuação hoje na vida diária. Entende? Então, ensinar eles ao desafio de orar todos os dias. Ofereça-lhe ferramenta próprias para descobrir na Bíblia soluções para os seus problemas. Leve-o aos pés do Senhor e o ajude a entender a importância de colocar a Cristo como líder de sua vida. Né? Para eles entenderem e colocar o Senhor como a sua suficiência. Desde cedo já despertar nessa criança
a buscar, a ter o desejo de se relacionar com o Senhor. Agora nós vamos para a nossa lição, né? E eu já vou começar com a nossa lição de orientação para vocês com uma pergunta. Onde aprendemos a palavra de Deus? Onde que aprendemos a palavra de Deus? Né? Eu coloquei como uma pergunta, mas na nossa lição aqui está como uma afirmação. Já tem onde aprendemos a palavra de Deus. Mas você pode introduzir a sua aula com uma pergunta. Onde que nós aprendemos a palavra de Deus? Me diga. Faz o círculo com eles, que é muito importante também. Você está acompanhando como que está os olhinhos de cada um. Né? Antes de começar a aula, fundamental fazer a oração, fazer eles se respirarem, para eles também se acalmarem. Tá? Isso é muito importante. Colocar um louvor para eles estarem relaxando. Porque nos primeiros momentos, quando eles chegam, essa faixa etária, eles chegam muito agitados. Né? Eu, no caso, quando trabalho com essa faixa etária, eu dou 5 minutos para eles conversarem. Isso é uma dica também que vocês podem fazer com ele. Né? Porque muitos deles só é único em casa. Outros, né, tem um irmão, mas tem a irmã, não tem muito relacionamento de conversas iguais, como se diz, o mesmo bate-papo. Então, tem muitas novidades para eles contarem. Domingo passado não veio. Então, ali é um momento que eles podem estar conversando entre eles. Então, agora, o bate-papo. 5 minutos. Enquanto isso, você já organiza a mesa, já deixa tudo ali certinho. Ó, acabou o tempo, já deu, passou os 5 minutos. Então, estudar em círculo, alcançando os olhares de todo. Então, chama a atenção deles para você, em primeiro lugar. O objetivo da nossa lição é despertar o interesse dos alunos em aprender a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Então, o objetivo da nossa lição é despertar. E como que você, como professor, vai despertar o interesse dos seus alunos em aprender a palavra de Deus? Você pode continuar com as perguntas. Quem aqui lê a Bíblia com a família? Com o papai, com a mamãe, com a vovó? Quem aqui faz isso? Quem tem um aplicativo da Bíblia no celular e lê diariamente? Quem tem? Uma pergunta muito boa para você estar perguntando, porque está exatamente relacionado ao nosso tema, né? Onde aprender a palavra. Então, o professor da IBD, ele que ensina na Escola Bíblica Dominical, ele faz parte da formação espiritual dos seus alunos. Por isso, a importância de vocês motivarem sempre eles a estar buscando o interesse, o despertamento para estar lendo a palavra. Agora, sobre a dinâmica do versículo, eu coloquei aqui. Levar o versículo 2 vezes, coloquei aqui porque divide o versículo em 2 vezes. Cada grupo vai montar o seu cartaz, porque essa faixa etária eles são muito competitivos. Isso é bem importante, você está trabalhando isso com eles. Né? Então, já vai pensando nessas questões ali do comportamento deles. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou fazer uma dinâmica para interagir os meninos e as meninas. Nessa faixa etária, o ideal seria ter sala separada de menino e de menina. Para essa faixa etária, para ser trabalhado devido ao nível de agitação deles, então seria o ideal. Mas se não tem como, não tem problema. Você, como professor, você vai se adequar. Você vai estar trabalhando com eles, como eu já coloquei para você, as regras, o limite, o respeito, né, o momento para todas as coisas. E esse versículo que você vai estar trabalhando com ele, você vai a um versículo, né, você vai estar trabalhando por pedaços. Uma palavra de cada vez, aí um grupo completa, né, o seu versículo, vê quem completou primeiro, depois é a vez do outro, quanto tempo o outro completou o versículo. Você já leva tudo separadinho, tudo organizado, já deixa tudo certo, né, ali a sua sala. É muito importante, aqui na revista traz umas coisas bem bacanas, né, para você como professor, procura sempre chegar antes dos alunos para recebê-lo com um bem-vindo.
demonstrar o seu exemplo de que é importante para eles serem pontuais e em nossos compromissos de aprender a palavra, né? Deixar já esse material ali tudo pronto, tudo organizado. Perguntar aos alunos, né, que louvor que nós vamos cantar. Pode perguntar sim, dá 2 sugestões, nós temos um louvor, qual que nós vamos louvar? Isso é importante também, né? Peça a ajuda de todos para escolher, né, um louvor bem bonito. O que vocês acham, isso ou isso? Porque quando eu imponho para eles, né, e quando eu dou a oportunidade para eles, é uma outra maneira deles reagirem. Eu acredito que eles vão ficar muito felizes quando você começar a agir dessa maneira, né? Ser um professor mais flexível, para entender essa questão ali, desse momento com ele, de eles também estar aceitando, né? Também ajuda do professor e também do amigo também. Quem decidiu? As meninas, então tá, então vamos esse que os colegas da maioria decidiu por esse. E aí eles vão adorar, eles vão cantar, né, com o coração aberto ali, não teve conflito, foi bem tranquilo. Outra coisa também é fazer uma oração com toda a classe, né? Se possível, peça que todos deem a mão, isso é muito importante. E ore pedindo a Deus que abençoe seus alunos com a compreensão do que vocês vão estudar, né? Peça a um voluntário que ajude a recolher a oferta. Esse é um momento importante em que podemos contribuir para que a obra de Deus seja suprida materialmente. Inicie a aula estimulando a ler o versículo da lição, usando a Bíblia, ok? Então, esse versículo lá, no cada versículo, né, que vocês vão estar trabalhando com os alunos de vocês, é importante sempre estar usando a Bíblia, ok? Né? Aqui também na lição tem umas perguntas bem legal que dá para vocês também estar trabalhando com os alunos também. É uma pergunta sobre você sabia. Então agora nós vamos para um momento, depois que ensinou o versículo, trabalhou com eles o versículo e tal. Então agora nós vamos para um momento assim, ó, do você sabia. Você sabia? Você faz pergunta para eles, né? E ali é o momento deles aprenderem. Então por isso a importância de vocês não deixarem os alunos nessa faixa etária desocupados. Sempre tenha, né, uma dinâmica, uma sugestão ali, preparado, né? Viu que ele estava agitado, falou, então, aí você pode, eu lembrei que eu anotei aqui, você sabia. Então, vamos lá, agora já aprendemos nosso versículo, já assimilamos. Então, vamos lá, você sabia? O Antigo Testamento é formado por 39 livros e representa a Bíblia antes de Cristo, isso é, o Azinho e o C maior, você pode estar colocando lá no quadro para explicar para eles, né? O Novo Testamento é formado por 27 livros e representa a Bíblia depois de Cristo, isso é, aí o Dzinho menor e o C maior, coloca lá e já explica para eles. Ao todo, a Bíblia é formada por quantos livros? Alguém sabe aqui? Né? Aí você já coloca, por 66 livros. Então, os livros da Bíblia, eles foram inspirados por Deus e escritos por servos usados por Ele. A hora de conversar, continua ainda a lição ainda, né? Já ensinou o versículo e volta para a lição de novo. Perguntar, qual o melhor lugar para aprendermos da palavra de Deus? Nós já conversamos sobre isso. Então, vamos lá. O que você tem feito para aprender a palavra de Deus? O que você tem feito? E quem tem a Bíblia no celular, que nós já perguntamos no começo da aula? E quem não tem, vai fazer o quê? Vai baixar esse aplicativo, combinado assim? Então, esse vai ser o desafio para essa semana. E na próxima aula, vocês me contem quem já leu que livro, né? Isso vai ser muito legal. Aí você pede para ele já grifar lá o livro, né? E meditar no versículo. E o Senhor vai lhe dando sabedoria. Aí você pergunta, quem topa? Você não vai colocar para todos fazer. Você pergunta quem topa, né? Então, o projeto buscando o melhor relacionamento com Deus. E agora nós vamos estar o quê? Fazendo a leitura da nossa história. O que nós vamos aprender na nossa lição de hoje? A nossa história de hoje, ela fala sobre um jovem chamado Timóteo. Quem já ouviu falar em Timóteo? Quem já ouviu falar em Paulo?
Pergunta sempre para ele, sempre trazendo ele para interagir com vocês, ok? Quem tem amigos aqui? Quem tem muitos amigos? É bom ter amigos? Então, vamos lá para a nossa lição de hoje. Você vai montar lá o seu visual, tudo, né, que você trouxe, e vai contar a história para ele e trabalhar com ele. O apóstolo Paulo ele foi chamado pelo Senhor para anunciar o evangelho àqueles que não eram judeus. Sua missão era fazer discípulos de todas as nações para o reino de Deus. Dentre os muitos discípulos que Paulo formou, estava Timóteo, a quem ele escreveu uma carta dando-lhe algumas instruções. Os dois eles estavam distantes. Naquele tempo não existia o e-mail, não existiam as redes sociais, o WhatsApp, para eles se comunicarem. Tudo era através de carta. E aí demorava muito chegar essas cartas, né? Um tempo muito longo. Paulo ele escreveu a Timóteo porque ele estava preocupado. Quando a gente tem um amigo, a gente não se preocupa com ele? Então, Paulo ele estava preocupado com seu amigo Timóteo. Ele soube que o seu aluno estava passando dificuldade no ministério. Ministério quer dizer execução de obra, atividade ou trabalho. Então o apóstolo ele escreveu essa carta para encorajar e perseverar na tribulação. Tribulação quer dizer acontecimento desagradável, aflição e adversidade. Então nesse momento ali você pode parar. A cada momento que você estiver ministrando a sua lição, você pode parar. Porque ali é onde você está literalmente trazendo aquele momento para reflexão, para eles pensarem. Muito importante, crianças, né? Você pode também colocar o nome deles, isso é fundamental. É muito importante, Maria, muito importante, João, fazermos missão. É muito importante estarmos falando de Jesus, darmos testemunho com nossos exemplos e também com os milagres que o Senhor opera na nossa vida, contando as coisas boas também para os seus amigos, contando como que é a sua vida. Isso é fundamental, você falar para os seus amigos sobre Jesus. Em 1 Coríntios 11:1, o apóstolo ele ensina que podíamos imitá-lo, porque ele imitava Cristo. Será que você está sendo imitador de Cristo, crianças? Como que está sendo o seu comportamento fora da igreja? É o mesmo? Então, não pede para ninguém responder, só para pensar. Não precisa ninguém responder, só um momento da gente pensar. E assim que entendemos o que é ser um cristão, alguém que segue os ensinamentos de Cristo. Mas a história de Paulo e Timóteo não começou ali. Existe um contexto muito edificante antes. Em uma das viagens missionárias de Paulo, ele conheceu esse jovem em uma pregação do Evangelho. Logo, ele aceitou a palavra de Deus e foi batizado. A partir daí, Timóteo conquistou o respeito de todos porque seguiam os passos do seu professor. Então, criança, eu estou aqui como sua professora, como seu professor. Eu tenho um carinho muito grande por vocês, elogiar muitas crianças, eu admiro muito vocês, eu fico assim, com meu coração assim, torcendo, orando, pedindo a Deus que tudo dê certo, que Deus abençoe a vida de vocês e que chegue logo domingo para mim estar aqui com vocês. Então, se mostre, né, grato por estar ali, que é uma alegria, que é um prazer, e as crianças vão sentir isso também, que eles são amados, que eles são importantes. Então, Timóteo ele viu o seu discipulador. Discipulador quer dizer mestre, quer dizer professor. Timóteo viu o seu discipulador sofrer perseguições, ser preso e apedrejado. Ainda assim, ele não temeu e não desistiu de seguir a Cristo, mantendo-se firme e seguindo o exemplo do seu professor, né? Que era Paulo. Paulo ensinou Timóteo a não esquecer o que aprendeu desde quando era mais novo, pois o que ele aprendeu foi inspirado por Deus e esse menino lhe daria direção para realizar boas obras. Hoje em dia nós também temos professores, assim como Timóteo teve,
E Deus preparou homens e mulheres e os capacitou para nos ajudar a aprender mais a palavra de Deus. Mas quem são essas pessoas? Essas pessoas são os professores, né? Os nossos líderes, os nossos pastores e vocês, professores, são os escolhidos do Senhor para desempenhar essa grande missão, né? Muitas vezes também são os tios, são as tias, o qual eles nos chamam, né? Então é muito legal quando os nossos alunos, eles gostam da gente, quando eles têm confiança, né? Paulo, ele gostava de Timóteo. E onde eles estão? Quer dizer, onde estão os seus alunos? Será que aquele que não veio mais domingo passado, né, você deixou de lado e não foi mais ligar para né, se foi saber o que estava acontecendo com ele? Então, como discípulos de Cristo, eles são da nossa responsabilidade. Da nossa responsabilidade, nós devemos estar cuidando das nossas crianças, nós devemos saber onde eles estão, devemos demonstrar interesse por ele e despertar neles, que é o objetivo da nossa lição. Despertar os nossos alunos em aprender a palavra de Deus. Bom, eu espero ter contribuído um pouco com vocês nesse nosso primeiro momento da nossa lição da EBD, da faixa etária de 9 e 10 anos. Que Deus abençoe vocês. Temos aí o nosso e-mail para vocês estarem mandando pergunta ou nos procurando se assim vocês precisarem. Combinado assim? Que Deus abençoe grandemente esse ministério. E nós vamos também estar colocando ali o link dessa história, né, para vocês estarem caminhando nesse período agora de isolamento, que os alunos de vocês estão em casa, para vocês colocarem para eles assistirem e colocarem também para eles que você vai perguntar. As perguntas e que vai ter também uma surpresa, porque eles dão uma surpresa. Tá bom, amados? Deus abençoe.